Então, eu vou ajustar um modelo misto que vai ser exatamente dessa forma aqui. Se eu tenho uma estrutura hierárquica, eu vou especificar essa estrutura hierárquica em 1/loc, 1/locais, ok? Essa estrutura vai me dizer que eu tenho uma estrutura de locais, eu tenho parcelas que estão agregadas dentro de locais e que essa variabilidade entre locais precisa ser estimada ou pelo menos jogada para a parte aleatória do meu modelo. Beleza. Vocês rodarem isso aí, vai rodar numa boa, se não tiver nenhum problema com os dados de vocês. Depois disso, a hora que vocês encontrarem, para que vocês forem enxergar os resultados, os efeitos são muito parecidos, mas tem algumas coisas que vão aparecer no meio do caminho. Mais especificamente, os termos do erro, ou a parte aleatória do teu modelo. Então, essa parte aleatória é a parte que vai ser mais diferente aqui nesse modelo. É a única novidade que vai aparecer. Vocês vão ter aqui a residual, Standard Deviation residual. Nada mais é do que a variabilidade do resíduo, a variabilidade residual do meu modelo, que é 0,17. Aí também vai ter aqui, ó, o grupo, o local, que ele vai ser chamado de intercepto. Vocês se lembram que eu falei que o local, ele só muda a altura da inclinação da reta, naquele gráfico anterior colorido, com as 10 retas. Ele só muda a altura da reta. Então, o que ele está fazendo? Ele está controlando essa diferença de altura que tem nos locais. E tem aqui, ó, o desvio padrão, ou o erro padrão, na verdade, da estimativa desse efeito. Então, eu sei que a variabilidade residual segue a distribuição normal com média 0 e desvio padrão 0,17, enquanto que os locais eles seguem uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 0,52. Se vocês compararem esses dois valores aqui, você tem uma grande parte da variabilidade, você tem quase 5 vezes mais variabilidade ligada ao local, que são as diferenças de locais que você mostrou, do que variabilidade entre parcelas. Então, o que o modelo está fazendo, ele está separando essas duas variabilidades, ele está tirando essa variabilidade do resíduo. Se vocês não tivessem especificado esse efeito aleatório, toda essa variabilidade junta, somada, estaria dentro do resíduo. Ok? Todo o resto aqui é idêntico. Esses são os valores de estimativa da parte fixa do meu modelo. A parte fixa do meu modelo é A, ou alfa, mais beta vezes x, que é 0,42 mais 1,37 vezes cobertura. E eu também tenho o erro padrão de cada uma dessas estimativas. Beleza? Então aqui tem umas informações a mais. Número de observações são 50. Números de grupos que estão em locais, aqui ó, que é a minha variável aleatória, eu tenho 10 grupos. Tá beleza, já estou no limiar, no limite aceitável para poder estimar bem essa variabilidade aqui. Valor de AIC, que vocês já sabem o que é. Valor de DIC, que é uma coisa parecida com o AIC. E o valor de desvio ou deviance, eu não sei uma tradução correta para isso, que é 3,2. Ok? Mas eu, em geral, não olho muito para isso aqui não, a menos que vocês queiram fazer uma seleção de modelo, e aí vocês vão ter que usar esses valores de AIC ou os valores de DIC. Tranquilos em relação a esse output? Então, vamos esquematizar esse modelo. Então, eu tenho o meu índice de Shannon, ele é igual a uma parte fixa mais uma parte aleatória. A parte fixa, que é essa parte aqui, ela é 0,42 mais 1,37 ou 0,38 vezes cobertura, que é a minha variável de interesse. Essa é a minha parte fixa. Agora, a parte aleatória, que contém o efeito aleatório, ela é dado por um efeito aleatório que é local,
e esse local ele segue a distribuição normal com média 0 e desvio padrão 0,52. Já o meu erro, que é o outro componente da parte aleatória, também vai seguir uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 0,17, estimado pelo meu modelo. Tranquilos em relação a isso? Aí, Murilo, a notação é sempre esse 1 barra, né? Isso. A notação para vocês estimarem uma variabilidade entre locais é sempre 1 barra, barra reta, não é barra inclinada não, barra reta, ok? Se eu Esse fosse incluir modelo, outro fator também, assim, eu só colocaria mais 1 barra e um outro fator. um outro fator aleatório, você fala? É, um outro fator em bloco que eu quero considerar como bloco, assim. Se você tiver dois fatores aleatórios dentro do teu modelo, por exemplo, um fator aleatório espacial e um fator aleatório temporal, você poderia acrescentar aqui mais, entre parênteses, 1 barra e botar alguma coisa, alguma variável categórica relacionada ao tempo. E aí ele iria aparecer aqui, na parte aleatória do teu modelo. Ou se você quisesse colocar mais um preditor da parte fixa do teu modelo, só bastaria colocar mais e um outro preditor aqui dentro. E depois, no final, especificar mais 1 barra loc, que aí ele ia estimar a parte fixa, contendo aquelas 2, 3 variáveis, e a parte aleatória, baseada nos locais. Quando a gente está fazendo isso aqui, esse tipo de modelo, como nós estamos mexendo só na altura da reta, como nós estamos só estimando e capturando um efeito que é dado pela diferença entre médias entre locais, nós estamos fazendo um Random Intercept Model. Nós estamos fazendo um modelo de intercepto aleatório. Intercepto, por que intercepto aleatório? Porque eu estou mudando só o valor médio dos grupos. Eu estou mudando... Vocês se lembram que quando eu especifiquei o fator lá como no modelo linear clássico, se eu pedisse um summary, ia aparecer um monte de valores de contrastes que seriam os meus interceptos? Pois é, dessa vez eu estou assumindo que os meus valores de intercepto, ou que os meus valores, que a altura das retas em cada um dos grupos, ela é aleatória. Então esse é um Random Intercept Model, modelo misto, modelo de efeitos mistos com interceptos aleatórios. Ó, uma coisa massa que vocês... Tem alguém que fez uma pergunta aí? Não, se alguém quiser perguntar alguma coisa, só falar. Aí lembrando que o Ian botou uns exemplos massa aí de PGLS, se vocês quiserem, vai estar bem dentro daquilo que eu estava falando, de modificar a estrutura de correlação dentro do modelo. Uma coisa interessante, baseado nesses valores que vocês estimaram de variabilidade residual e variabilidade do local, vocês conseguem estimar um negócio que se chama correlação intraclasse, ou intra-class correlation. O que é isso? Eu estou calculando uma relação de dependência entre os valores que estão dentro da mesma área, ou da mesma parcela, do mesmo grupo, do mesmo fator. Então, eu consigo calcular uma correlação, uma relação de dependência entre as observações que estão dentro do mesmo grupo. Então, se eu fizer a correlação dentro dos grupos, isso é o que o modelo vai te dar. Ele vai te dar a variabilidade do plot, que é a variabilidade ligada ao meu efeito aleatório, que tem a ver com os locais diferentes, e a variabilidade do erro, do resíduo, que tem a ver com a variabilidade residual. Se eu fizer variabilidade do plot ao quadrado, se eu pego o desvio padrão e elevo ao quadrado, eu estou estimando o quê? Variância. Variância. Se eu pego a variância e extraio a raiz quadrada, eu tenho desvio padrão. Se eu pego o desvio padrão e elevo ao quadrado, eu tenho a variância. Então, eu estou calculando a variância dos locais dividido
pela variância dos locais mais a variância do erro. Então, se eu fizer essa continha aqui, eu estou calculando o quanto da variância dos grupos ela é devido, o quanto do meu modelo é devido à variabilidade residual, o quanto da variabilidade residual, o quanto da minha parte aleatória do meu modelo, ela é devido à variabilidade entre os grupos. Se vocês fizerem essa continha aqui, isso vai dar 0,903. O que isso indica? Isso indica que a correlação dentro dos grupos é de cerca de 90%. O que isso quer dizer? Se você tem duas parcelas em uma mesma praia, no mesmo nível daquele fator, as duas parcelas dentro da mesma praia vão ter uma chance, ou vão ter cerca de 90% de semelhança entre os valores. Então, se eu estou usando diversidade plântula deu a correlação intraclasse deu 0,9. Significa que o valor de diversidade de Shannon de plântula na parcela 1 ela é cerca de 90% parecido, ela tem uma correlação de cerca de 90% com uma segunda parcela dentro desse mesmo local. Isso vai dar uma ideia para vocês do quão relacionado, de quão forte é a ligação entre as parcelas dentro dos grupos. Laís. Mas mesmo nesse desenho experimental de hierarquizado, essas parcelas dentro do mesmo grupo, elas têm que ser independentes, né, professor? Elas têm que ser independentes, mas como elas estão sujeitas ao mesmo local, você está assumindo, fazendo um modelo misto, que existe uma certa dependência entre elas. Uhum. E você está calculando essa dependência, você está tirando esse efeito de dependência entre elas. Então a resposta é sim, todas as parcelas devem ser independentes umas das outras, mas algumas serão mais e outras serão menos dependentes. Quando você está especificando essa estrutura na parte aleatória por meio de modelo misto, você está assumindo que as parcelas que estão dentro do mesmo local, elas têm uma certa dependência. E está controlando por isso no teu modelo. Tá. Alguma dúvida a mais? Para seguir com esse modelo, vocês podem seguir com o mesmo roteirinho que vocês fizeram ontem. Vocês vão testar, vocês vão precisar checar as premissas do modelo e vocês vão precisar ver se esse modelo, se essas variáveis que estão dentro do teu modelo são boas o suficiente ou não. Se elas explicam uma variabilidade no teu dado. E aí vocês podem seguir testando a significância disso, porque se vocês forem seguir, fazer esse modelo misto por meio do pacote LME4, por meio dessa função, eu não sei como é que está agora, mas no início os valores de P não eram dados. Porque a pessoa que desenvolveu, que por acaso é o Ben Bolker, que desenvolveu esse pacote aqui, dizia para calcular probabilidades desses efeitos em um modelo misto é complicado, então eu não vou nem colocar um valor de P porque isso não é simples de fazer. Aí acho que de tanto que o pessoal encheu o saco dele, ele se cansou e botou os valores de P e falou, olha galera, tem os valores de P aí, mas se liga que esses valores de P não são corretos. Beleza. Professor, Pode falar. no Leme 4 não tem não, mas se você usar o Leme Test, aí aparece. Exatamente. Por quê? Porque é complicado. Se vocês fizerem o drop com essas coisas, vocês vão estar comparando um modelo contendo tudo e um modelo sem a variável cobertura. Provavelmente, matematicamente, deve ter o mesmo problema dos valores de P que o Ben Bolker estava se referindo. Mas
Se vocês não tiverem diretamente os valores de P, fazendo esse drop 1, vocês vão conseguir estimar esses efeitos e dizer se cobertura é ou não significativo. Porque aí você está fazendo uma seleção de modelo. Você está pegando um modelo complexo que tem uma estrutura hierárquica e dizendo, e além disso ele tem uma variável cobertura e comparando se ele é melhor ou pior que um modelo que tem essa estrutura hierárquica, mas que não tem o valor de cobertura. E você está vendo a significância, você está vendo o quão melhor o dado ou o modelo ou os modelos se ajustam aos teus dados. E aí você vai ter um valor de Likelihood Ratio Test, que é aquela razão de probabilidades mais em escala de log. Ok? Isso vai te dar um valor de significância. Se você assumiu aqui, se você rejeitou a hipótese nula, você vai estar dizendo que cobertura é um fator importante no teu modelo, para o teu banco de dados. Notem que o que é testado aqui é só a parte fixa do teu modelo. A parte aleatória não é testada. Por que que ela não é testada? Porque ela não te interessa. A parte aleatória, ela só está lá porque você disse que ela está lá. Ela não é importante, eu não quero olhar para ela. Se você quiser testar se a parte aleatória é boa ou não para o teu modelo, você tem como fazer isso. Você pode partir para a seleção de modelos que nós fizemos ontem. Você pode construir um modelo LM com cobertura e sem a parte aleatória, e um modelo LME, um modelo misto, com a cobertura e com a parte aleatória, e comparar com esses dois modelos, e comparar qual desses dois modelos é melhor. Se a parte aleatória for importante para capturar a variabilidade nos seus dados, provavelmente você vai notar isso na hora que você fizer a comparação dos valores de A e C ou do log likelihood entre esses dois modelos. E aí você vai dizer, a parte aleatória é importante, então eu vou deixá-la no meu modelo. Nesse caso, eu nem esquento muito a cabeça, porque se eu sei que os dados, eu nem entro nesse detalhe de testar se a parte aleatória é boa ou não, mas como eu sei que o dado tem uma estrutura hierárquica implícita, eu coletei dessa forma, eu fui nas praias e fiz essa estrutura, eu fiz isso. Então não vou nem me preocupar em testar se a estrutura melhora ou não a explicação do teu modelo. Como eu sei que tem estrutura, eu só vou e coloco ela dentro da minha parte aleatória e toco o barco. Porque pelo menos, se ela for fraca, pelo menos eu estou controlando por ela e controlando por uma coisa que é inerente da minha amostragem. Lauren. Ele também dá algum valor de R ou é que nem aquele pseudo R? Ele não dá. Vocês podem usar os valores de desvio para calcular o pseudo R quadrado, mas aí vocês já estão pisando em um terreno ultra pantanoso e vocês estão mexendo com coisas que as pessoas estão desenvolvendo. Existem 2 ou 3 papers que tentaram estimar um R quadrado para modelos mistos. Tem um, se eu não me engano, é o Nakagawa, talvez. Ele estipulou um valor de R quadrado. Talvez alguns de vocês saibam mais isso do que eu, porque eu não entro muito nesse tipo de detalhe e não me preocupo muito com isso. Enquanto não tiver uma matemática firme por trás, eu não gosto de ficar tentando essas outras coisas, não. Mas se algum revisor, alguma pessoa falar para vocês, mas calcula um R quadrado isso aí, vocês vão ter que voltar lá no paper de 2012 do Nakagawa. Tem pacote também específico para isso, deve até ter uma função no LME4 que vai te dar o R quadrado desses modelos. Edgar? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ô Murilo, eu posso, já que eu não tenho um valor de P para fazer uma inferência sobre o meu efeito, eu posso calcular o intervalo de confiança para o meu tamanho de efeito e usar o intervalo de confiança para fazer essa inferência, né? O intervalo de confiança é que vai determinar o valor de T e que vai determinar o valor de P. O problema do que o Ben Boker, pelo menos o que eu entendi na época a que ele se referia,
não era em relação às estimativas, à estimativa média e ao erro padrão que vai te dar o intervalo de confiança. O que o Edgar está falando, se você calcular o intervalo de confiança aqui, esse intervalo de confiança aqui do intercepto, ele vai de quase 0 até mais 60 e alguma coisa. Aí o Edgar está falando, se esse intervalo de confiança não está intersectando o 0, é sinal que esse efeito é significativo. O teu raciocínio está correto, Edgar, é isso mesmo. Quando a gente está fazendo qualquer estatística, o princípio é esse. O problema dos valores de P não é relacionado a essas estimativas do intervalo de confiança e dos erros padrões. Ele está ligado aos graus de liberdade. Então, para você determinar o valor de P, você precisa saber quantos graus de liberdade tem no teu modelo. E o Ben Boker estava dizendo, ou pelo menos, não lembro quem era, mas eu lembro que estava no meio dessa discussão, ele dizia que para você estimar o número de graus de liberdade em um modelo como esse, ainda não tem uma definição correta de como deve ser considerado os números de graus de liberdade. O que eu tenho que fazer para calcular os graus de liberdade? E como você não tem os graus de liberdade, você não tem certeza do valor de P, porque você não vai conseguir calcular a probabilidade baseada nos graus de liberdade. Então ele preferiu não mostrar. Então não tem problema nenhum eu utilizar o intervalo de confiança para fazer essa inferência. Não. O que eu tentei dizer e não consegui, e que agora te digo mais claramente, é o intervalo de confiança, ele vai refletir exatamente o valor de P. Então, eu acho, já estou também em terreno pantanoso, eu acho que você vai cair no mesmo problema se você usar um intervalo de confiança contendo ou não 0. Eu aconselho, se você está querendo o valor de P, eu aconselho vocês pegarem uma referência que usa isso. Por exemplo, o Zur fala para vocês usarem essa estrutura de drop 1. Eu aconselho vocês darem uma lida no capítulo dele, nos capítulos e nos livros dele, e dizer, olha, estou seguindo o Zur e estou calculando a significância baseada nesse Likelihood Ratio Test. Tudo bem. Valeu. Deixa eu ver aqui. Alguém se lembra aí como é que era a função para calcular o R quadrado? A função do Nakagawa, acho que é. Depois eu dou uma procurada para vocês e olho isso. Beleza. Além disso, nesse modelo, ou pelo menos dentro desse pacote de resultado aqui, vai ter uma estimativa dos meus random effects, dos meus efeitos aleatórios. E esses random effects, eles vão ser exatamente isso aqui. O que são essas estimativas dos efeitos aleatórios? Essas estimativas 0,59, nada mais é do que a média de diversidade de plântulas no local 1. A média de diversidade de plântulas no local 2. A média de diversidade de plântulas no local 3. Mas, lembrando que essas médias, todas elas seguem uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. Então, você vai ter alguns valores que estão abaixo da média global do modelo, que é o teu intercepto, que é o intercepto da parte aleatória, que é esse intercepto aqui. Tem alguns valores que estão abaixo desse valor e tem alguns valores que estão acima desse valor, ok? Mas tudo que eles representam nada mais é do que a média das diferenças, as médias dos grupos. Próximo passo, eu também tenho os efeitos fixos, que são os Fixed Effects. Nada mais é do que o meu intercepto, ou o meu conjunto de parâmetros que representa a parte fixa do meu modelo, que é A mais P de X. E aí, depois de eu ter estimado o parâmetro do meu modelo, todas a checagem das premissas vai seguir exatamente a mesma lógica que a gente fez até aqui. Eu vou extrair os modelos ajustados, eu vou extrair os resíduos. Dessa vez eu não preciso dos resíduos de Pearson, porque eu não tenho
uma transformação na minha variável y, então eu estou falando dos resíduos brutos, e vou fazer um plot dos resíduos em função dos valores preditos. Tem algum padrão nisso aqui? Se não tiver, você deve enxergar um padrão de estrelas no céu durante a noite. Totalmente aleatório, em torno ou próximo de zero. Se vocês enxergarem tendências de cone, ou tendências, relações positivas, negativas ou não lineares dos resíduos com o predito, é sinal que o teu modelo não foi bem especificado. Ou você vai ter que colocar um preditor novo, que às vezes você não considerou, ou você vai ter que colocar um termo ao quadrado, que você não considerou, ou você vai ter que tentar fazer alguma transformação para tentar corrigir por esses problemas. Por exemplo, o problema da variância. Beleza? Então, plot dos resíduos em função dos valores preditos. Plot dos resíduos em função dos valores do preditor. Então, esse é o valor de cobertura e os valores dos resíduos. Olha aqui, ó, os resíduos estão bem distribuídos em torno de zero. Tem alguns pontinhos que estão mais altos que outros, mas a gente pode checar se eles representam um problema ou não, se eles são outliers ou não, baseado na distância de Cook. Agora, ó, eu usei a variável local, um plot do resíduo em função dos locais. Olhem como melhorou. Todos os box plots estão, dessa vez, todos centrados em torno de zero. Por quê? Porque essa variabilidade, a variabilidade que tinha entre as médias dos locais foi capturada pelo teu modelo e jogado para a parte aleatória. Isso que nós estamos plotando aqui são os resíduos finais, tudo que sobrou no resíduo. E o que sobrou no resíduo foi um padrão, desculpa, foi um padrão dos pontos em torno de zero, ok? Já não tem nada a ver com aquele padrão bizarro de caixinhas em cima, abaixo da linha zero. Tranquilos com isso? Ainda tem, ó, algumas caixinhas que têm maior variabilidade do que outras. Isso pode ser um problema no meu modelo, ou pode ser uma não especificação correta do teu modelo. Faltou alguma coisa que você não colocou. E nesse caso, eu acho que é o caso. Faltou alguma coisa que a gente não colocou ainda. Se eu quiser fazer uma esquematização, se eu quiser representar esse efeito, eu vou fazer exatamente o que a gente fez até agora. Vou usar a função curve se eu estiver usando só um preditor, ou vou ter que usar aquele script que eu fiz hoje de manhã, dos valores preditos, se eu tiver múltiplos preditores na minha análise, para poder traçar o valor esperado de y variando os valores de x. Ok? Isso é baseado nos mesmos parâmetros da parte fixa que a gente fez, que a gente estimou do modelo. O que eu tenho que falar agora? Beleza. Tranquilos até aqui? Esse é o Random Intercept Model. Modelo com intercepto aleatório. Alguma dúvida? Tem alguém querendo fazer um comentário, alguma pergunta? A gente vai avançar. Murilo, Então, pode falar. se for uma variável contínua que eu queira colocar como efeito aleatório, que eu sei que possa afetar, mas que não é meu interesse ecológico, é a mesma coisa? A gente vai partir para isso agora. Juan já responde para você, tá, Max? A gente vai fazer exatamente isso agora. Murilo, Beleza. desculpa. Eu me perdi aqui, fui no banheiro rapidinho. Esse valor de 0,41 e mais 1,37 você tirou de onde mesmo? Parte fixa do meu modelo. Estimado pela parte fixa do meu modelo. Aqui, ó. É o coeficiente do São- intercepto e a variável que você está testando, né? Isso, o coeficiente beta relacionado à variável. É a parte fixa do meu modelo. São os efeitos. A inclinação Tá. da reta
e o intercepto do modelo da parte fixa, que só tem a cobertura. Certo, mas só uma dúvida a mais. Isso só se aplica, por exemplo, quando você está trabalhando com variáveis contínuas, né? Sim, se cobertura aqui fosse uma variável categórica de 2 ou 3 níveis, você teria aqui os níveis e seguiria o mesmo raciocínio do modelo de ANOVA. O intercepto ia capturar um dos níveis e o segundo parâmetro seria para o segundo ou terceiro nível. E aí você teria os grupos, as médias dos grupos representados aqui na parte fixa do meu modelo. Mas não daria para traçar aquele plot que você acabou de fazer da regressão linear com a curva do modelo. Se você tivesse diversidade em função de cobertura sendo um efeito fixo com 2 níveis, e ainda assim o local como efeito aleatório, isso aqui seria é como se fosse uma ANOVA controlando por um efeito aleatório. Então, esse intercepto, os valores dos parâmetros que iam aparecer aqui, seriam, na verdade, as médias dos grupos. Então, você não iria traçar uma relação linear como essa. Você teria diferenças entre médias. Então, cobertura seria uma variável categórica com 2 níveis, e você teria esquematizado a média e o intervalo de confiança de cada uma delas. Obrigado, Murilo. Mais perguntas? Então, bora lá. Beleza. Vocês já viram a parte fixa do modelo, já entenderam um pouco da parte aleatória que está relacionada aos efeitos dos grupos. Mas se vocês forem olhar esse conjunto de dados aí, parece que tem alguma coisa estranha nesse conjunto de dados. O que vocês diriam que está estranho nesse conjunto de dados? Em outras palavras, quando eu estou fazendo um modelo de efeito misto, eu teria esse mesmo cenário. Eu estaria estimando um efeito de cobertura em cada um desses grupos. E o efeito de cobertura ele seria idêntico entre os grupos. Nós estamos considerando que essas linhas são todas paralelas. Okay? Esses efeitos foram estimados baseados nessa equação, mas somando, acrescentando a variabilidade de cada grupo. Okay? Como eu estou adicionando essa variabilidade, eu estou adicionando um valor aqui na minha parte fixa, a única coisa que vai mudar nessa relação é que a reta vai ficar ou mais alta ou mais baixa, em função do grupo. Por quê? Porque esse é um efeito de random intercept, de intercepto aleatório. Então, cada grupo vai ter o seu próprio intercepto, e cada grupo vai ter um valor de média ou uma linha que representa o efeito de cobertura médio dentro do grupo. Qual é o problema disso aqui por enquanto? Quem que eu não escutei hoje? Guilherme, tá por aí, Gui? Ou Vitor? Eu tô por aqui, mas eu não sei qual é o efeito não, professor. O que você está enxergando de ruim aqui? Olha para essa reta aqui, ó. Olha para esse conjunto de pontos azuis claros e olha essa reta azul clara. Olhando só ela, o que você nota aí? Tem uns pontos que estão fugindo da linha, né? Do padrão. Tem uns pontos que estão fugindo da linha. Esse ponto aqui está muito para baixo da linha e esse ponto aqui está muito para cima da linha. Exato. A gente poderia falar o contrário. A linha está fugindo dos pontos, porque a linha é a minha estimativa baseada no modelo, enquanto que os pontos são os meus dados. Então, você está correto em afirmar, e eu afirmo para vocês, a linha ela não está passando exatamente pela nuvem de pontos. Essa linha ela está um pouco estranha. Se vocês arrumarem essa linha, e não só essa linha, e todas as linhas,
vocês vão ver que as linhas ideais, de acordo com esse conjunto de pontos, seria essa. Agora sim, ó, a linha está passando exatamente super próximo do conjunto de pontos. Todas as outras também estão super próximo do conjunto de pontos que eu tenho. Olha aqui essa azul, ó. Bolinha, 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 bolinha. E a minha linha está passando, está cortando de uma forma muito estranha esses 4 pontos. Se você pudesse puxar a linha para baixo, ela teria um ajuste muito melhor. Diga, Thiago. Então, no anterior, todos estão com a mesma angulação? Exatamente. Aí só muda o interceptor de cada um? Exatamente. O que esse modelo está fazendo é ele está considerando que o efeito de cobertura na densidade de plântulas é o mesmo e é exatamente o mesmo em todos os grupos. Em outras palavras, todas essas linhas, todos os efeitos terão a mesma inclinação em todos os grupos. Quando, na verdade, isso pode não acontecer. Se vocês virem esses 2 grupos de pontos aqui, o ponto de azul escuro e os pontos azul claro, a linha ideal passando pelo meio dessas 2 nuvens de pontos são quase na horizontal. Isso significa que, nesses locais, cobertura tem um efeito zero na diversidade de plântulas. Agora, olhem essa linha azul aqui, ou roxo escuro, que está bem inclinada em relação às outras 2. Nesse roxo escuro, você vê que o efeito da cobertura ele é forte, mais intenso do que nesses 2 casos. Vocês estão vendo que, dependendo do local onde vocês estiverem, dependendo do grupo que vocês estiverem considerando, essa inclinação da reta pode mudar. Em um local você pode ter um efeito mais forte do que em outro, ou em um local você pode simplesmente ter um efeito zero, ou em um local você pode ter um efeito negativo. Não é esse caso, mas você poderia ter efeitos positivos e negativos em função, positivos, negativos ou zero, dependendo do local que você estiver considerando. Em outras palavras, nós estamos flexibilizando ainda mais o modelo. Nós estamos permitindo que o intercepto seja aleatório, mas também estamos permitindo que a inclinação seja aleatória. Então nós vamos construir agora um Random Intercept Random Slope Model, um modelo misto, modelo linear misto, modelo linear de efeitos mistos, com interceptos aleatórios e com inclinações aleatórias. Ok? Eu estou dando mais flexibilidade para o meu modelo. Dúvidas até aqui? Eu tenho uma dúvida. No modelo anterior, que só tem um intercepto aleatório, é tudo bem o intercepto ser negativo, mesmo quando a diversidade não pode ser negativa? Não, aí tem problema. Porque acho que a linha azul clara era, ia ser um intercepto negativo. Aqui? Uhum. Aqui seria, ó. Só que como ela só vem até aqui, ela parou no zero. Okay? Então, se você tivesse um valor de cobertura mais para baixo, certamente ela teria predito um valor de diversidade negativo. Ok? Eu gerei esse conjunto de dados aqui para vocês entenderem a lógica do negócio, mas vocês têm que saber se o teu valor predito está saindo um valor negativo que não faz sentido biológico, é sinal que talvez o teu modelo não esteja bem especificado. Talvez você precise pensar em uma outra variável, ou mudar a distribuição, ou fazer qualquer outra coisa para tentar corrigir isso. Ok? Tá bom. Bom olho, Laís. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um Random Intercept Random Slope Model. Vou considerar não só que os locais têm médias diferentes de diversidade, como eu também vou considerar que o efeito da cobertura não é o mesmo dependendo do local onde você estiver. Quando eu pedir isso para o modelo, eu estou flexibilizando ele, estou colocando um parâmetro a mais no meu modelo. Então, como é que eu faço isso? Quando eu tenho essas diferenças de inclinação,
Se vocês forem pensar em um efeito linear clássico, em um modelo linear clássico, esse efeito de inclinações diferentes ele é dado pela interação entre duas variáveis. Se você tem locais e cobertura, todas as relações de cobertura, independente do local, terão todas a mesma inclinação. Serão todas paralelas umas às outras. Agora, se você colocar um efeito interativo, cobertura e local, isso num contexto de LM simples, tá? De modelo linear simples. Nós temos agora um modelo interativo que vai permitir que a inclinação, que o efeito de cobertura na diversidade de plântulas, possa variar em função do local amostrado, ok? Quando eu estou fazendo um modelo com intercepto e slope aleatório, nós temos uma equivalência muito grande. É a mesma coisa que nós estamos fazendo. A única diferença é que quando eu estou fazendo esse modelo linear aqui, eu tenho um interesse biológico em locais e eu estou colocando ele dentro do modelo. E quando eu fizer isso aqui tudo, eu estou perdendo 9 graus de liberdade para os locais, mais um monte de graus de liberdade para estimar essas interações. Então, em vez de perder, sei lá, 20 graus de liberdade com essas duas estruturas na parte fixa, o que eu faço? Jogo essas duas estruturas para a minha parte aleatória, para não perder tantos graus de liberdade. Juan. Juan tá aí, tá com a mão levantada, quer fazer uma pergunta? Não, Murilo, só ficou levantado mesmo, desculpa. Beleza, tranquilo. Você joga uma interação lá, Murilo, no modelo. Eu não vou jogar a interação, mas eu vou jogar alguma coisa que vai se assemelhar a uma interação. Só que essa alguma coisa, dessa vez, ela não vai estar na parte fixa do modelo. Aqui eu estou modelando a parte fixa do modelo. Essa interação, entre aspas, eu estou jogando ela para a parte aleatória do meu modelo. Então vai ter mais um erro agora, que vai ser um erro com interação, né? Isso, não é essa nomenclatura, não é um erro com interação, mas se vocês quiserem pensar assim. Então, de novo, vocês têm interesse em local e na interação, cobertura e local? Isso faz sentido biológico? Você vai querer interpretar isso? Ou isso é só uma estrutura que tem no teu dado? Se isso é potencialmente só uma estrutura que tem no teu dado e você não tem interesse nessas coisas, não quer perder tantos graus de liberdade, joga isso para a parte aleatória do modelo. Ok? E aí, adote um modelo de efeitos mistos. Então, bora lá. Como é que eu vou especificar isso? A única diferença é que eu vou usar o LMR ainda, valor de diversidade em função da cobertura, essa aqui é a minha parte fixa do modelo, mais 1 mais COB barra lock. 1 barra lock, vocês sabem que é o random slope, que ele vai mudar ele vai estimar uma inclinação da reta para cada um dos locais. Mas se eu colocar aqui 1 mais COB, eu estou pedindo para o modelo estime um efeito aleatório, uma inclinação aleatória para cada um dos locais. Em outras palavras, flexibilize o meu modelo da parte fixa e deixe o efeito de cobertura variar de acordo com o local que eu estou analisando. Tranquilos em relação a isso? Alguma pergunta ou tem alguém que está perdido no meio do caminho? Beleza. Então vamos tocar o barco. Depois que eu fiz isso, o que me resta? Eu não vou nem olhar a significância de modelo nem nada disso. Eu vou checar todas as premissas. Waira. Murilo, rapidinho, só nessa parte a gente está mudando
a inclinação, mas tá a partir do intercepto vai tudo pro zero? Assim, Que parte do intercepto? Não sei se eu estou entendendo a tua pergunta. que a gente está aleatorizando o slope, né? A inclinação. A gente está aleatorizando não, a gente está flexibilizando, deixando que eles sejam descritos por uma distribuição normal com média zero e desvio padrão conhecido. Mas nesse caso, nós estamos flexibilizando a inclinação da reta pelo COB e pelo local. Então, tanto a reta nos locais, a relação diversidade-cobertura, ela vai poder variar em termos de altura, ou ela vai ir também em termos de inclinação. Então, eu estou deixando a minha reta, eu estou deixando a minha reta se ajustar perfeitamente ao cenário, à condição que existe em cada um dos locais. Em outras palavras, eu estou testando o quão diferentes são os efeitos de cobertura em função dos locais. Eu estou estimando uma variabilidade do efeito de cobertura em cada um dos locais que eu tenho. Então, eu estou dizendo não só que o slope muda, mas também que o efeito de cobertura muda em função dos locais. Ficou mais claro? Obrigada. Beleza. Então aí, não vou nem olhar os resultados, eu vou direto para a checagem do meu modelo. Plotando resíduos do meu modelo em função do valor ajustado do meu modelo. Estão vendo alguma coisa? Tem algum padrão? Se tiver, tudo mais ou menos aleatório em torno de zero, tá tudo certo. Tem alguma tendência crescendo, diminuindo? Tem alguma tendência de variância aumentando ou variância diminuindo? Parece que tem algum outlier no meio do caminho? Ou tá tudo certo? Tá tudo certo? Parece que tá tudo certo, né? Parece que tá tudo certo. Tá melhorando cada vez mais essa dispersão, né? Vamos pro próximo. Vou plotar os meus resíduos em função do meu valor de cobertura, do meu preditor. Também parece que tá tudo certo. Parece que tem uma cabecinha torta para baixo aqui, ó. Seria de repente, dar uma entortadinha, mas acho que isso é só um efeito visual. Aparentemente, eles estão bem em torno de zero. Estão bem mais dispostos, bem mais espalhados em torno de zero. Vamos plotar agora resíduo do modelo em função dos locais, que são os meus interceptos aleatórios. Então, todos em torno de zero também, com média ou mediana muito próximo de zero. Mas vejam agora que o tamanho das caixinhas já está um pouquinho mais parecido. Antes tinha várias caixinhas pequenininhas e algumas caixinhas mais altas. Agora todas elas estão mais ou menos do mesmo tamanho. Você tem umas que são um pouquinho menores ou estão um pouquinho mais para baixo, mas ele já está bem mais igualitário. Já está bem mais bonitinho. Beleza, chequei todas as premissas. Se eu quiser olhar a distância de Cook, se eu quiser olhar além desse termo espacial que eu coloquei, dessa estrutura hierárquica no resíduo, se eu quiser ainda checar a independência das amostras com uma estatística de Moran, por exemplo, para ver se tem, além disso ainda tem autocorrelação espacial nos resíduos, posso fazer também. Se eu tiver outros preditores que eu não incluí no modelo, eu posso fazer o teste dos resíduos em função de outros preditores. Apareceu alguma tendência, apareceu algum sinal de inclinação e tal, é sinal que eu esqueci de especificar alguma coisa, seja na parte fixa, seja na parte aleatória. Ok? Depois disso, chequei tudo, tá tudo certo, tudo bonitinho, vamos pro display. Na verdade, vamos pro... Se vocês tiverem, vocês podem fazer uma seleção de modelos. Vocês podem começar a ver quais são os efeitos significativos ou não e começar a tirar ou botar variável de acordo com o que vocês quiserem. Só um minuto. Nossa, 3 dias falando o dia inteiro, a voz já tá indo pro saco já. A garganta já tá uma loucura. Então, beleza. Se eu seguir para construir no meu modelo, seja lá como for, acrescentando variável, tirando variável,
ou se eu estou só querendo fazer comparação de modelos baseados nas hipóteses que eu tenho, ou se eu estou querendo construir todos os modelos possíveis e imagináveis e ver qual deles é o melhor, beleza. Passei esse processo e vi qual é o melhor modelo, escolhi o meu modelo final, vamos dar uma olhada nos resultados. Agora eu tenho do a minha parte fixa, que tem a ver com o meu A mais B de X, que está aqui, do mesmo jeito, com a estimativa do erro padrão. E eu tenho, na parte do termo, eu tenho agora dois termos. Eu tenho três, na verdade. Tem a variabilidade residual, que tem desvio padrão 0,8. Essa é a variabilidade residual do meu modelo, é o que está no resíduo. É o que sobrou depois de considerar todas essas estruturas. Eu tenho o local, que vai me dar uma ideia da variabilidade do intercepto. Em outras palavras, eu estou perguntando se a média entre os locais ela é parecida ou não. E aqui eu estou vendo que a variabilidade ligada às diferenças entre médias entre locais, ela é 0,12. Ela é maior que a variabilidade residual do meu modelo. E eu tenho um outro elemento, que é o elemento COB, que é a variabilidade ligada à variabilidade do intercepto. E esse é o parâmetro que dá o desvio padrão da variabilidade do meu intercepto. O que isso indica? Olhando para esses resultados aqui, uma grande parte da variabilidade dos meus dados ela é devida à variabilidade na inclinação da reta. Ou seja, a relação cobertura com diversidade, ela é muito diferente entre locais, em termos de inclinação da reta. Isso quer dizer, em alguns locais, o efeito é pequeno, em outros locais o efeito é grande, em outros locais o efeito é zero. Às vezes pode até ter efeito negativo. Não é o caso aqui, porque a gente tem uma variável que não faz sentido com o efeito, uma variável dependente que não tem sentido sendo negativo, mas isso pode acontecer. E quando isso acontecer, vocês vão estar medindo toda essa variabilidade no slope do intercepto. E a variabilidade do intercepto é muito maior que a variabilidade média entre os locais. Se eu calcular qual é a média de diversidade, de plântulas em cada um dos locais diferentes e calcular uma medida de variabilidade, isso aqui vai me dar uma ideia dessa variabilidade entre locais. Isso vai me dizer, tem alguns locais que têm valores de diversidade maior, valor de diversidade média maior, e outros têm valor de diversidade média menor. Mas isso vai ser variável, mas não vai ser tanto. Pelo menos não vai ser tanto quanto o slope vai variar entre os locais. Eu tenho um outro parâmetro aqui, que é a correlação. Se eu não me engano, é a correlação entre o efeito dos locais e o efeito da cobertura. É uma correlação entre os dois parâmetros estimados. Não vou entrar em detalhe aqui, porque eu não tenho segurança em relação a isso e não quero confundir vocês. Se vocês quiserem ter uma ideia disso aqui... Não é aquela mesma medida que calculada pela razão das variâncias lá. Não. Se eu não me engano, quando vocês fazem essa estimativa desse modelo, assim como quando vocês fazem uma estimativa de algum LM clássico, existem alguns casos em que a inclinação da reta ela está correlacionada com o slope da reta. E se eu não me engano, esse valor de correlação ele está mostrando justamente isso. Como é que vocês fazem? Isso significa que se você mudar a inclinação da reta, você também vai mudar a altura da reta, porque tem uma correlação alta entre elas. E isso acontece frequentemente quando vocês estão trabalhando com valores
valores brutos, sem serem transformados. Quando vocês pegarem essa variável cobertura, ou todos os preditores contínuos que tiverem na análise, e fizerem, centrarem e reduzirem, ou seja, tirarem a escala desses preditores, e fazerem eles eles todos terem médias 0 e desvio padrão 1, quando vocês fizerem isso, vocês vão quebrar a correlação entre o slope e o intercepto. Isso significa que se você mudar o slope, o intercepto não vai mudar. Se você mudar o intercepto, o slope não vai mudar. Nesse caso, como nós estamos trabalhando com dados não padronizados, o slope e o intercepto têm uma certa ligação. Se você mudar só o slope, o intercepto também vai mudar. Beleza? Se vocês quiserem entender mais sobre isso, tem capítulo no livro do Andrew Gelman e da Jennifer Hill, de 2007, onde ele discute esses conceitos e as vantagens e as desvantagens desse tipo de coisa. Tranquilos? Beleza, então vamos esquematizar, vamos descrever o meu modelo. Eu tenho o meu índice de Shannon, que é determinado pela parte fixa, mais a parte aleatória. A minha parte fixa ela é determinada por alfa mais b de x, 0,41 mais 1,31 de cobertura. Antes de passar por isso, tem uma coisa interessante para falar, que eu esqueci e é muito importante. Vocês estão vendo aqui que eu fiz um random slope, random intercept. E eu tenho uma grande variabilidade na cobertura, no efeito de cobertura entre locais. Como eu falei, alguns locais têm efeito 0, outros locais têm efeito negativo, outros locais têm efeito positivo, mais ou menos intenso. Beleza. Ele está te calculando a variabilidade desse slope. Agora, tem aqui um slope e tem aqui a variabilidade do slope. Então, esse slope que aparece aqui, essa inclinação da reta que aparece na parte fixa, ela nada mais é do que uma média de todos os efeitos, de todas as relações cobertura e diversidade que existe em todos os locais. Então, os efeitos que estão aqui, não só o slope, mas o efeito do intercepto, ele é um efeito médio, contendo toda essa variabilidade inerente dos dados. Ok? Então, se vocês, a priori, vocês já têm uma relação, vocês sabem que, por exemplo, a relação de abundância da abundância de um bicho com a proximidade da água. Você sabe que em locais diferentes, aquele organismo vai responder de forma diferente em função do local que você tiver. Em alguns locais essa resposta vai ser mais intensa e outra menos intensa. Se você tiver isso e você quiser saber qual é o efeito médio da proximidade da água na abundância desse organismo, eu posso fazer um modelo de efeito misto com um efeito aleatório da água, da distância da água, considerando também os diferentes locais que eu tenho e estimar, baseado em todos os efeitos possíveis, um efeito médio. Ok? Perguntas? Enquanto vocês vão pensando em uma pergunta aí, eu vou pegar um exemplo aqui de um artigo que eu gosto bastante e eu sempre uso nas minhas aulas como exemplo. Vocês já devem ter visto a figura, mas vale a pena relembrar porque ele está fazendo exatamente isso. Vocês que já foram meus alunos de macroecologia ou já devem ter visto por aí um trabalho da Maria Dornelas na Science, junto com o Gotelli, com Brian McGill, junto com um monte de gente, fazendo uma estimativa ou calculando. Esse é o banco de dados que eles têm. Eles têm valores de riqueza
em diversas séries temporais no mundo todo. Tudo isso aqui foram dados que eles reuniram e usaram para estimar esse efeito. Eles tinham uma pergunta: será que a riqueza local de espécies está aumentando ou está diminuindo ao longo do tempo? Então, o que eles fizeram? Eles ajustaram um modelo misto com Random Slope, Random Intercept, usando o ano como variável aleatória dentro da parte fixa e dentro da parte aleatória do modelo. Calcularam um slope e um intercepto para cada um dos conjuntos de dados que eles tinham, mas também calcularam um efeito médio, que nesse caso é 0. Esse efeito médio nada mais é do que esse efeito aqui que aparece na parte fixa do modelo, enquanto cada um daqueles slopes faz parte dessa variabilidade aqui, que faz parte desse... Cadê os efeitos aleatórios? Ah, não tem aqui, mas que faz parte dos valores dos efeitos aleatórios que são estimados pelo modelo. Beleza? Então, vamos terminar de esquematizar. Parte fixa é igual a 0,41 mais 1,31 vezes cobertura, e esses são os efeitos médios, tanto do intercepto quanto do slope, da inclinação da reta. E agora, a minha parte aleatória do meu modelo, ela é dada por uma estrutura da cobertura, que segue distribuição normal com média 0, e desvio padrão com média 0 e desvio padrão 0,75. Esse 0,75 é exatamente isso aqui. Isso vai me dar uma ideia da variabilidade do efeito da cobertura. Mas o local que tem também segue a distribuição normal com média 0 e desvio padrão 0,12, que é esse valor aqui, variabilidade do intercepto. Mas o erro, que é o resíduo do meu modelo, que também segue uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 0,08, que é essa aqui. Ok? Dúvidas? Angústias? Sofrimento? Tá todo mundo quieto, só eu que falo, ninguém fala nada. Murilo, aquela Isso aí linha é bem chique, né, professor? aquela linha, linha de efeito médio do gráfico era qual desses parâmetros? Ou é os dois? Ou... Ah, não, é isso aqui. Efeito médio é esse aqui. Tá. Então é o valor da parte de parte fixa. Tá. Exatamente. Se eu quiser esquematizar o efeito médio de cobertura, é só eu usar essa parte da equação aqui. Uhum. Agora, se eu quiser saber a estimativa do efeito em cada um dos locais, eu vou ter que fuçar no modelo e pegar essa outra parte, desconsiderando o erro, né? Vou ter que pegar a parte da cobertura, a parte aleatória do slope e a parte aleatória do intercepto. E vou ter que acrescentar a essa equação aqui. Uhum. E aí eu vou conseguir derivar uma reta com uma inclinação e um slope para cada um dos grupos. Vamos ver o que tem agora. Aqui. Agora chegou a parte que vai gerar um pouco mais de conflito, porque tem um cálculo um pouquinho mais complicado para fazer isso. O modelo está certinho, está bonitinho, já esquematizei, agora vamos predizer. Vamos usar o data frame para predizer esses valores. Então, vamos predizer primeiro os efeitos fixos. Vamos separar o que é efeito fixo do efeito aleatório. Então, eu quero primeiro construir um novo conjunto de dados que vai me fazer a cobertura variar de 0 até o valor máximo de cobertura que eu tenho.
Então, eu criei aqui um novo data frame com essa estrutura. Eu não tenho outra variável no meu modelo, então é ela mesma. Eu extraí o efeito fixo do meu modelo, que nada mais é do que os coeficientes da parte fixa do meu modelo. 0,41 e 1,31, que tem a ver com essa equação aqui. Ok? Aí o que eu vou fazer? Eu preciso criar a minha... Agora essa parte eu vou fazer tudo na mão. Porque na época que eu bolei esse negócio aqui, o predict, eu não sei se ele funcionava direito ou se eu não sabia usar ele direito. Então eu prefiro fazer o cálculo na mão, a matemática na mão, para eu ter certeza do que está sendo feito e eu conseguir extrair claramente o negócio. Então, ó, eu criei a minha matriz, a matriz que vai entrar no meu modelo, que nada mais é do que uma matriz que tenha na primeira coluna 1, que é o meu intercepto, e na segunda coluna tenha a cobertura, tá? O modelo, independente de quais vocês estejam fazendo, ele está criando essa matriz dentro do modelo, ok? Eu criei hoje de manhã na mão, eu juntei, eu criei a minha matriz modelo na mão, mas eu poderia criá-la assim, mais facilmente. Se eu tivesse mais variável aqui, seria só colocar mais alguns preditores e a tua matriz estaria de acordo certinho com a fórmula especificada aqui, beleza? É o que eu vou fazer, de novo, multiplicação de matriz. Eu vou multiplicar a minha matriz que tem o novo conjunto de dados em função dos meus efeitos fixos, que são esses dois aqui. Porque eu estou querendo calcular os valores preditos de acordo com essa equação aqui. Então, quando eu estou fazendo aquela multiplicação de matriz, eu estou calculando para todos os valores de cobertura o resultado dessa conta aqui. Ok? Então, é essa multiplicação de matriz que eu estou fazendo. E o resultado eu estou guardando dentro do meu new data. Está aqui, 0,41. Então, quando o valor de cobertura vale 0, o meu valor de diversidade de plântulas vale 41. Em média, porque esse é o valor médio, tá? Fiz um plot entre o valor ajustado, entre o fit e a cobertura. E é exatamente isso aqui, ó. Então, quando o meu valor de cobertura é 0,4, eu tenho diversidade próxima de 1. Quando o valor é 0,8, tenho valor de diversidade 1 ponto alguma coisa. Quando o valor de cobertura é 1, eu tenho valor de diversidade 1,7 alguma coisa. Esse é o efeito fixo. Essa é a linha média central. Essa é a média do efeito em todos os sites que eu tenho, considerando que o intercepto e a inclinação da reta são aleatórios. Próximo passo. Agora é a parte difícil. Eu preciso calcular uma variabilidade dessa média. Eu preciso calcular um intervalo de confiança. Eu vou ter que fazer uma multiplicação de matrizes mais complicada. Ó, então, eu vou multiplicar a minha matriz modelo, que é essa aqui. Vou ter que multiplicá-la pela matriz de variância e covariância do meu resíduo, que eu falei para vocês brevemente, mas não entrei em detalhes. E vou ter que multiplicar de novo pelo transposto da minha matriz pelo transposto dessa matriz aqui. Se eu fizer tudo isso, isso vai me dar uma matriz. Se eu pegar os valores da diagonal dessa matriz, eu vou ter os valores de variância dos valores preditos. Se eu fizer a raiz quadrada desses valores de variância dos valores preditos, eu vou ter o erro padrão dos valores preditos. E salvei isso dentro do meu conjunto de dados. Então, esse é o meu erro predito pelo modelo. Esse é o meu erro do valor predito, que é esse aqui. Agora que eu tenho, se vocês aplicarem isso aqui em um modelo linear ou de um modelo GLM binomial, ele também vai funcionar, viu, pessoal? Isso é só matemática, isso é só feijão com arroz para outras pessoas que dominam isso. Para nós, meros mortais, isso é um pouco mais complicado. Se eu tenho o intervalo, o erro padrão, agora eu posso calcular o meu intervalo de confiança como sendo o valor predito mais 1,96 vezes o erro padrão e o valor predito menos 1,96 vezes o erro padrão e chamar isso de up and down. E agora eu tenho as linhas, as estimativas de cada valor predito, valor médio
e também da variabilidade dessa inclinação da reta. Tudo que eu tenho que fazer agora são plotar as linhas. Então eu plotei primeiro a diversidade em função da cobertura, depois botei a linha central mais preta, que é a linha média, que é o meu efeito médio estimado de todos os slopes de todos os locais. E plotei a linha up e a linha down, que vão me dar uma ideia da variabilidade desse slope. Ou não tenho saco para fazer isso, não estou afim de fazer isso, vamos usar o pacote Effects só para fazer, faz um plot de All Effects, ele vai te retornar exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Ok? Só está em escala diferente, mais espremidinho, menos espremidinho, mas ele está fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fez na mão. E para plotar também as linhas de regressão dos grupos. Aí, Que nem... vou mostrar para você, só para encerrar esse meio do caminho aqui, se vocês quiserem saber mais sobre isso, leiam o capítulo 5 do Zur, que é só sobre modelos mistos.